eu acho que eu não preciso falar para vocês que criança é o meu assunto preferido. É a minha razão de vida, é a minha missão, é o que eu gosto de fazer, é o que o Senhor me chamou para fazer. E eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o trabalho com as nossas crianças. E o CEAME é isso, irmãos, é uma ajuda que a gente quer dar, um auxílio para os departamentos infantis da nossa igreja, tanto na escola dominical, como também no culto à noite. E nós vamos falar sobre a salvação das nossas crianças. E eu pergunto para vocês, criança é importante, sim ou não? Sim. Olha que coisa linda, é muito importante. Se eu perguntar aqui para o pastor, criança é importante? Ele falar, claro que é importante. Tanto é importante que nós temos departamento infantil na nossa igreja, porque as crianças são importantes. Se eu perguntar para o governador Tarcísio, as crianças são importantes? O que ele vai me falar? Sim, eu gasto milhões, bilhões em educação, porque as crianças são importantes. Se eu perguntar aqui para Deus, as crianças são importantes? O que Deus vai me falar? Sim, as crianças são importantes. O mesmo sangue que o meu filho Jesus derramou por você e por mim, também foi derramado pelas nossas crianças. E se eu perguntar para o diabo, as crianças são importantes? Sim, ele vai me responder. Eu invisto muito nas crianças. Veja, eu faço as coisas no nível de Hollywood para as nossas crianças, porque eu quero tragá-las. Olha, veja os jogos que eu invento para as crianças, os programas, tudo que eles fazem para as crianças, o uso do celular, tudo que ele faz para as crianças, porque ele aprendeu que a criança é uma presa muito fácil. E eu fico feliz quando eu chego numa igreja e vejo que todo mundo aqui diz que a criança é importante. Isso é coisa maravilhosa. E se eu perguntar para os pais, a criança é importante, sim ou não? Sim, os pais vão falar que é muito importante. E eu sei que os pais vão me mostrar isso, porque os pais trabalham diuturnamente para dar o melhor para o seu filho. Muitos pais falam assim, você vai ter o que eu não tive, não é assim? Você vai estudar em uma boa escola, eu vou trabalhar, sua mãe vai trabalhar e você vai estudar em uma boa escola. Você vai fazer curso de inglês, você vai jogar o futebol, você vai ter um bom tablet, você vai ter um bom tênis, você vai. Tudo que o pai pode fazer pela educação dos seus filhos, tenho certeza que eles fazem. Por quê? Porque o filho é importante. E agora eu vou perguntar para você, o pai faz tudo pela educação do filho. E pela educação espiritual? O que é que você tem feito, pai? Sabe o que acontece, irmãos? Muita gente se preocupa muito com a educação secular. Mas e a educação espiritual do seu filho? Qual é o investimento? Porque, irmãos, aquilo que é importante para nós, o que é? O que tem valor. Sim ou não? É o que tem valor. Se o seu filho, se a educação do seu filho é importante, é porque tem valor. E o que é valor? Como é que eu sei o que tem valor? É aquilo que eu invisto. Qual é o grau de investimento que eu vou fazer naquilo? Qual é o grau de investimento que você faz na vida espiritual do seu filho? Muitos pais, irmãos, consideram a educação espiritual de um valor agregado. O que é um valor agregado? Se tiver, ótimo. Se não tiver, tudo bem. Meu filho hoje não quer ir para a igreja? Tudo bem. Ele não quer ir para a escola dominical? Tudo bem. Hoje ele está cansado, não quer ir lá para a sala das crianças? Tudo bem. Se o seu filho chegar para você e falar assim, hoje eu não estou a fim de ir para a escola, tudo bem, mãe? Você vai falar, não, senhor, você vai para a escola, eu trabalho, eu pago a escola cara, você vai? Sim, senhor. É assim ou não? Mas para a igreja, tudo bem. Qual é o grau de investimento que você faz na vida espiritual do seu filho? Muitas crianças, irmãos, os pais não investem para comprar uma Bíblia para o seu filho. As crianças vêm para a igreja, voltam para casa. Não tem nada de investimento na vida espiritual. O valor é agregado. Se tiver bem, se não tiver, tudo bem. Você deixa o seu filho o dia inteiro sem comer? Mas ele fica o dia inteiro sem orar e sem ler a Bíblia, sem cantar. Você deixa o seu filho faltar na escola? Não, mas ele pode faltar à igreja, porque é um valor agregado.
Mas você quer que o seu filho vá para o céu, não quer? Claro que quer. Mas qual é o grau de investimento que você faz? Eles estão aqui. A gente falar de crescimento de igreja sem falar de criança, não tem como. Porque elas estão conosco. Você tendo ou não investido nelas, elas vão estar aqui conosco. Se a igreja tem departamento infantil, se não tem, mas tem as crianças. Então, esse valor agregado é uma coisa muito preocupante no nosso meio. A criança, ela tem tudo, ela tem até celular, mas ela não tem uma Bíblia. Ah, mas um celular tem Bíblia, tem harpa, tem pornografia, tem ideologia de gênero, tem pedofilia, tem tudo que você quiser. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. O grau de investimento, papai e mamãe, que você faz na vida espiritual do seu filho é muito preocupante. Quando nós chegamos numa igreja e procuramos as crianças... Hoje eu vi aqui um monte de criança e o meu coração fica alegre quando eu vejo um monte de criança. Porque em muitos lugares a gente chega e fala, cadê as crianças? Estão por aí, brincando. E a salvação das crianças? Ah, Marta, vamos deixar elas crescerem. Quando elas se interessarem pela leitura da Bíblia, pedir o batismo, aí nós vamos ver isso. Por enquanto, deixa elas crescerem sem trauma. Mas o inimigo vai esperar elas crescerem, irmãos? Não, ele quer tragá-las agora. E nós estamos de braços cruzados, esperando elas crescerem. E é muito preocupante isso. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos pais acham difícil criar filho. Ah, olha, Marta, de tudo que entrou na minha casa, a única coisa que não tem manual de instrução é meu filho. Eu não sei o que fazer com ele, não sei como lidar com meu filho, não sei como criar o meu filho. Pai, filhos são herança do Senhor. Foi Deus que lhe deu filhos. E quando ele lhe deu filhos, ele já tinha te dado o manual de instrução. Esse é o manual de instrução. Se você criar o seu filho à luz da Bíblia, você não vai errar nunca. Não tem como você errar. Mas tem muitos pais que acham muito difícil criar filho. Porque criar filho dá trabalho, sim. Se você acha que não dá trabalho, você não está criando bem seus filhos. Aí muitos pais preferem terceirizar a educação dos seus filhos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para a escola. E a escola, irmãos, é para dar conhecimento para o seu filho. Princípio é você que dá em casa, papai e mamãe. A escola dá conhecimento, matemática, português, história, geografia. Princípio é em casa que ele aprende. Hoje, a escola, vocês estão deixando tudo para a escola. E a escola está torcendo a cabeça das nossas crianças. Se você não ensinar na sua casa princípios, um dia você vai receber seu filho da escola e ele vai falar assim para você, eu aprendi hoje que eu posso escolher o que eu quero ser, menino ou menina. E o que você vai responder para o seu filho? Se você nunca ensinou para o seu filho que Deus criou o homem e a mulher. Porque a criança que aprende em casa e na igreja que Deus criou o homem e a mulher, quando ele chegar na escola ou em qualquer outro lugar, que alguém falasse para ele, você pode ser homem ou mulher. Ele fala, eu não, eu sou uma menina, Deus me fez menina e meu Deus não erra. É isso que a criança que aprende vai falar. Mas aqueles que não aprendem, irmão, ficam perdidos. E você que não ensinou nada para o seu filho, aí você fica perdido também. Você vai questionar com uma criança que a cabeça dela já está sendo torcida. Outros preferem, irmãos, terceirizar entregando para o YouTube. Muitos pais entregam primeiro a criança para o YouTube para depois entregar para Deus. As crianças estão... Ah, mas olha, ele é tão pequenininho, mas já sabe tudo do celular. E acha bonitinho, não é mesmo? Acha tão bonitinho a criança lá no celular. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos terceirizar, vamos deixar para a tia da igreja. Aquela tia sabe tudo, aquela lá é boa. Eu sou tia da igreja. Mas eu fico 2 horas na semana com seu filho. O resto da semana é você e a escola que ficam. Quem vai influenciar mais seu filho? Eu ou vocês? Mas eu tenho uma boa notícia. Nós juntos, eu e você, vamos levar seu filho para o céu. Ele vai caminhar para o céu junto conosco. Porque nós precisamos, na unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, nós precisamos estar unidos para caminhar para o céu com as nossas crianças. Nós não vamos deixar nenhuma criança aqui, porque o seu filho, irmãos, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele está aqui conosco. Esse aqui não é o corpo de Cristo? Aqui estão as nossas crianças. Ah, mas criança é tão pequenininho. A presença deles, o trabalho deles é tão pouquinho. Aqui é um corpo, não é, irmãos? Pode ser a unha do dedinho do pé.
A criança é a unha do dedinho do pé, a menor coisa que a gente tem no nosso corpo. Você já levou um pisão na unha do dedinho do pé? Dói ou não? Sabe por quê? Porque faz parte do corpo. Assim são nossas crianças, eles fazem parte do corpo de Cristo. E a criança, irmãos, não é a igreja do futuro, é a igreja do presente. Se eles não fizerem parte da igreja do presente, nós não teremos igreja no futuro. Então, eles precisam estar aqui conosco, aprendendo a respeito do verdadeiro Deus. E eu quero fazer aqui com vocês. Olha, as famílias que vêm para a igreja, muitas vezes o pai nem influencia, nem traz a criança para a igreja. Olha, a criança quer ir, vai, não quer ir, não vai. Muitos pais fazem isso. Mas muitos pais trazem para a igreja. Às vezes o pai é até obreiro, irmãos. Chega no domingo, põe um paletó, a gravata, pega a sua Bíblia, a família se apronta, vem todo mundo para a igreja. Aí quando chega aqui, a criança fala para nós, no departamento infantil, eu gosto do papai aqui da igreja, o lado de casa não. O lado de casa é bravo, briga, xinga, briga com a mamãe, grita. Sabe o que acontece, irmãos? Casa que não tem oração, sobra confusão. E a família vem para a igreja, assiste o culto. Mas na hora de voltar para casa, deixa Jesus ali na porta, não leva Jesus para casa. E aí, irmãos, Jesus só no próximo domingo que ele vem para a igreja que vai encontrar com Jesus. E lá em casa, como é que fica? Lá em casa tem confusão, tem tudo. Porque lá não tem oração, lá não tem devocional, lá não tem nada. Os vizinhos escutam assim, ó, se isso aí ser crente, nunca vou ser crente. E as crianças vão crescendo desta maneira. E como é que nós vamos fazer? Nós temos que levar Jesus para casa. Jesus quer estar lá na sua casa. Ele quer estar com a sua família. A Bíblia conta a história de Jairo, irmão. Jairo é um homem poderoso, rico. Tinha uma filha de 12 anos, que ficou muito doente. Com certeza, Jairo gastou tudo que podia com aquela filha. Mas não conseguiu que ela ficasse boa. E alguém disse para Jairo, vai procurar Jesus. Traz Jesus aqui para curar a sua filha. Jairo deve ter saído desesperado, vou buscar Jesus. Quando ele encontrou Jesus, Jesus estava ocupado, porque Jesus era muito ocupado, ele não era desocupado. Jesus estava fazendo o quê? Curando uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Há quanto tempo? 12 anos. A mesma idade da filha de Jairo. O mesmo tempo que ela estava doente, a filha de Jairo tinha de vida. 2 gerações precisando de cura. É isso que o Senhor tem para você nesta noite. Cura para você e para o seu filho. Deus tem cura para você e para o seu filho nesta noite. E Jairo deve ter ficado agoniado. Vamos, Jesus. Vamos embora, Jesus. Minha filha está lá doente, morrendo. E Jesus preocupado em quem me tocou. Jairo deve ter falado, olha, quem te tocou? Com essa multidão toda aqui, um monte de gente tocou. Mas era um toque diferente, era um toque de fé. O toque daquela mulher é um toque de fé. E quando aquela mulher falou para Jesus que ela tinha tocado em Jesus, ela com tremor e temor, a Bíblia diz, ela falou, fui eu que te toquei. Olha que coisa linda que aconteceu naquela vida daquela mulher. Ele olhou para ela e falou, filha, ela foi chamada de filha de Jesus. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, ela ganhou a paz, a cura e foi chamada de filha. Olha quanta coisa linda que aquela mulher conseguiu por aquele ato de fé. E quando aquela mulher foi embora, Jesus deve ter olhado para Jairo e falou, vamos embora, Jesus. Ele falou assim, não temas, crê somente. E começaram a andar. No meio do caminho chegou um mensageiro e falou, olha, deixa Jesus em paz, tua filha já morreu. Jesus olhou para ele e falou assim, ela está só dormindo. Sabe aquele teu filho que está desviado, que todo mundo fala, esquece, aquele ali não tem mais jeito, está morto. Não, ele está só dormindo, ele vai voltar. O lugar dele é aqui com você. O Senhor te deu filho para ele estar aqui com você, não é lá no mundo. Ele está só dormindo, ele vai despertar e vai vir para cá. E Jairo ficou olhando para Jesus e falou, vamos continuar. E foram. Quando eles chegaram na casa de Jairo, com certeza, irmãos, o funeral estava pronto. As carpideiras, aquelas mulheres que eram contratadas para chorar, deviam estar lá. A casa estava pronta para o funeral, cheirando morte, luto, tristeza.
Mas quando Jesus chega, irmão, tudo muda. Jesus chegou naquela casa e tudo muda. Jesus vai tirando tudo que não serve. Jesus tirou tudo que não servia. E Jesus foi lá no quarto daquela menina, onde ela estava morta naquela cama. E Jesus chegou pertinho dela e falou: ô menina, com certeza ela abriu os olhos. E Jesus olhou para ela e falou assim: levanta dessa cama e anda. E ela saiu daquela cama e o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque ela foi buscar Jesus, Jairo foi buscar Jesus e levou para a casa dele. É dentro da sua casa que Jesus quer estar. 24 horas por dia. Jesus quer estar lá dentro da sua casa, cuidando da sua família, dos seus filhos. E Jesus quer isso nessa noite. Leva Jesus para a tua casa. Às 24 horas, leva ele lá, deixa ele lá dentro da sua casa. Ele precisa ficar com você, porque é isso que ele quer para a sua família. Jesus ama muitas famílias, ele quer isso, mas você não dá oportunidade para ele, você não tem um tempinho para fazer um devocional com a sua família. Você fica 2 horas no Instagram, vendo a vida de todo mundo. Se alguém fala, tal, fulano está fazendo isso, fulano foi para tal lugar, fulano fez isso, fulano. Você sabe da vida de todo mundo, que você está direto no Instagram, no Facebook, mas não tem 20 minutos, meia hora para fazer um culto com a sua família. Não tem tempo, não tenho tempo. O tempo que eu tenho, eu fico no zap. Mas quer levar filho para o céu. Como assim? Fica muito difícil, né, irmãos? Eu vou ler um versículo aqui para vocês. Versículo. Marcos 10:13 diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixai vir a minhas crianças e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Digo-vos, pois, a verdade: quem não receber o reino de Deus como um menino, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos seus braços, impôs-lhe as mãos e os abençoou. Quando os discípulos tentaram impedir, Jesus ficou indignado. É assim que você fica quando alguém impede do seu filho chegar para Jesus? Sim ou não? Deve ter, você fica também. Se alguém impede seu filho de chegar para Jesus, você não vai ficar indignado? Sim ou não? Como Jesus ficou, os discípulos tentaram fazer isso. Mas Jesus, ele ficou indignado, e ele não foi para as redes sociais falar hashtag estou indignado, não. Ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude. Ele tomou as crianças nos braços e abençoou. Quando alguém impede o seu filho de ir até Jesus, o que você faz? Você fica assistindo? Pior que fica. E eu vou provar para você que você fica. Você está aqui na igreja, o pastor Joel pregando uma palavra do céu, você recebendo no seu coração, sua alma sendo alimentada, você feliz da vida. E o seu filho está aí sentado do seu lado, com o celular na mão, recebendo toda a influência satânica que um celular pode dar. E você olha e fala, graças a Deus que ele está quietinho. E você nem fica indignado. Você acha tão bom, né, que ele está tão quietinho. Você não sabe para onde que está caminhando a mente do seu filho. Nem sabe o que está acontecendo com o seu filho. Você só quer saber que ele está quietinho. Vamos ficar indignados, irmão? Vamos, pelo amor de Deus. Vamos ficar indignados, vamos tomar uma atitude. Vamos policiar o que seu filho está vendo nesse telefone. Irmão, isso aqui é como uma arma, é uma faca. Isso daqui, irmão, pode cortar um bom pedaço de carne como uma faca, mas também pode matar uma pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado com a educação espiritual dos nossos filhos. É muito importante que o papai e a mamãe estejam alertas. Irmãos, eu fui criada no círculo de oração, no culto doméstico e na escola dominical. Nós não podíamos faltar, não existia isso. Meu pai e minha mãe trabalhavam fora. O nosso culto acontecia à noite em casa. Aquela criança de 91 anos ali, ele juntava os 6 filhos e fazia o culto toda noite. Cada um dos filhos escolhia um hino da harpa. Nós cantávamos 8 hinos por noite.
Depois nós líamos a Bíblia. Cada um de nós lia um versículo na Bíblia, gaguejando, lendo errado, como toda criança. E depois nós orávamos, ajoelhados. Foi assim que nós crescemos. Todo mundo cresceu, todo mundo casou. Cada um está na sua casa. Mas quando eu estou nos meus apertos, eu sei que se eu ajoelhar e orar, o Senhor vai falar comigo e vai me ajudar. Quando eu preciso de alguma instrução do céu, eu sei que se eu abrir a palavra de Deus, Deus vai falar comigo, vai me dar a instrução que eu preciso, porque eu aprendi dentro da minha casa. E eu aprendi, sei muitos hinos da harpa decorado, porque eu aprendi no culto doméstico. Então, irmãos, nós precisamos preparar os nossos filhos para a guerra que ele vai enfrentar no mundo. E isso, papai e mamãe, é só você que pode fazer. Por mais que nós tentamos te ajudar, a parte principal é sua, de trazer o seu filho para a igreja, de incentivar o seu filho a amar o Deus Todo-Poderoso, em crer no Salvador Jesus Cristo e ter certeza, irmãos, de que seu filho está caminhando para o céu conosco. Isso é tudo de importante que nós precisamos. Então, eu vou deixar aqui uma sugestão para o departamento infantil desta congregação. A maleta do culto no lar. Porque, irmãos, eu trabalho com as crianças. E muitas vezes eu falo para a criança assim, vem aqui, você vai orar. Eu não sei orar. Por que ele não sabe orar? Porque ele não aprende em casa. E aí nós vamos falar com os pais. Você não não sei fazer culto, Marta. Eu não sei, eu tenho vergonha. Então, irmãos, essa maleta aqui, o projeto é o seguinte. Ela vai com a criança para casa no domingo, fica a semana toda, no outro domingo ela volta, vai para a casa de outra criança. E assim a família vai aprendendo a fazer o culto doméstico, um devocional lá em casa. Aqui vai uma carta explicando aos pais como é que ele vai trabalhar essa maleta. Depois você vai escolher as Bíblias, nós temos várias Bíblias, mas você vai escolher uma Bíblia de acordo com a idade da criança daquela casa que você está mandando a maleta. Depois aqui nós temos as orações, que ninguém sabe ensinar a criança a orar, então eles vão aprender. Oração para as meninas, oração para os meninos, oração para dormir, oração pelas refeições e oração do louvor. Aqui temos as histórias bíblicas, livrinho de história, DVD com as histórias bíblicas. Aqui tem os devocionais. O que é isso aqui? Aqui que vai ensinar para o pai onde ele vai ler, que versículo ele vai ensinar, que história que ele vai contar, o que ele vai cantar, tudo que ele precisa para ele fazer o culto dele. Depois nós temos as atividades. Aqui tem palavra cruzada, aqui tem caça-palavra, aqui tem quebra-cabeça, tudo a respeito da lição que a criança está aprendendo lá em casa. E aqui tem até quebra-cabeça da lição, tudo isso para que as crianças aprendam lá em casa, com o papai e com a mamãe, a palavra de Deus. Amém? Essa é a minha palavra para as famílias, para os pais daqui. E a igreja, irmãos? O que a igreja pode fazer pela salvação das nossas crianças? Você vai me responder, Marta, a igreja quase nada. O que faz mesmo é o departamento infantil, é a sala das crianças. Engano seu. Quando a criança vem na igreja a primeira vez, ela não vai direto para a sala, ela entra por aquela porta e senta aí do teu lado, sim ou não? Senta do seu lado. E ela olha para você, ela olha para todo lugar, ela nunca entrou numa igreja evangélica. E aí o culto começa. O pastor ora, pede o primeiro hino, a criança olha para a mãe e fala assim, mãe, isso aqui vai demorar? Você que está do lado do pai, psh. Aí ela volta a ficar quietinha. E o culto continua, canta o primeiro hino, canta o segundo hino, o pastor faz a leitura, o coral canta, todo mundo canta, a mocidade canta. Quando o pastor começa a pregar, a criança olha para a mãe e fala assim, mãe, isso aqui vai demorar, eu estou com sono, eu estou com fome, eu quero ir no banheiro, eu quero sair daqui. Você que está do lado, olha para ele, mãe, cuida dessa criança que eu vim aqui assistir o culto. Sim ou não? Domingo que vem essa criança vai voltar nessa igreja, irmãos? Nunca mais. A igreja não recebeu bem. Mas a igreja que recebe bem a criança, irmãos, a criança sentou aí do seu lado. O pastor pediu o primeiro hino, ela fala, mãe, isso aqui vai demorar? Você fala, não vai não, ó.
Canta comigo essa música, ela é linda. Eu não conheço. Canta aqui comigo, ó. Se oferece tua harpa para ela. E se ela não souber ler, ela vai ficar mais feliz que ela vai achar que está te enganando. E aí você canta com ela, você está começando uma amizade com aquela criança. Na hora que o pastor vai começar a pregar, que ela fala, estou com sono, estou com sede, estou com fome, quero sair daqui, você fala assim, você quer sair? Eu vou te levar ali no lugar. Eu vou te levar lá. Se você gostar, você fica lá. Se você não gostar, eu trago você de volta para sua mãe. Você pega essa criança, leva na sala das crianças. Uma sala para criança, preparada só para criança, cheia de criança, com uma tia que é só sorriso. Ela vai ficar lá, sim ou não? Domingo que vem ela vai voltar? Sabe por quê? Porque você recebeu bem aquela criança. Amém, irmãos? Então, a igreja pode receber as crianças. Outra coisa que a igreja pode fazer, e muitas vezes não faz, é orar pelas crianças. Orar pelo departamento infantil, orar pelos professores. Às vezes você vai no culto de oração, você escuta oração por todo mundo, mas não oram por elas crianças. As crianças precisam de oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando a igreja ora, irmãos, Jesus liberta as crianças. E isso é importantíssimo, que a igreja ore pelo departamento infantil. Outra coisa que a igreja pode fazer é apacentar as crianças. O que é apacentar, irmãos? É cuidar, alimentar, ensinar, treinar, proteger, não é isso, não é apacentar? O pastor, quando ele pega a ovelhinha, ele não faz tudo isso com a ovelhinha? Nós podemos fazer isso também com as nossas ovelhinhas. Mas sabe, irmãos, tem igreja que faz assim com as crianças. Sai daqui, que aqui não é lugar de criança. Afasta para lá, porque esse assunto não é para a criança. A criança não vê a hora de crescer um pouco e ir embora dessa igreja. Eu não sou querida aqui, ninguém quer a minha presença. E ele vai embora. Aí depois a igreja faz assim, olha, nós vamos fazer uma campanha de oração e jejum, depois nós vamos fazer uma campanha evangelística, vamos sair nas ruas da Vila Inhocuné, vamos pegar esse jovem que está no pecado, na bebedeira, na prostituição, nas drogas. Esquece que aquele jovem que está no pecado foi a criança que não foi apacentada. Se nós apacentarmos nossas crianças, essas que estão aqui conosco, elas não vão para o mundo. Quando nós apacentamos nossas ovelhinhas aqui dentro, nós estamos poupando essas vidas do pecado. Elas não precisam ir para o mundo. Então, nós vamos apacentar nossas crianças aqui dentro e poupar essas vidas do pecado. Amém? Outra coisa que as crianças têm é prioridade. O que é prioridade? Prioridade. Todo mundo aqui conhece a igreja do Belém. As crianças sentam aqui nessa lateral. E a mocidade senta aqui desse lado também. Quando enche o púlpito, irmãos, aonde vocês acham que os pastores vão sentar? Nos adolescentes ou nas crianças? Nas crianças. E apertam as crianças. E mexer com criança na hora do culto é igual mexer numa caixa de marimbondo. Sim ou não? Eles começam a rir, começam a conversar, começam a se mexer, querem andar. E aí começa a fazer barulho. E o pastor que sentou lá, o que ele faz? Briga com as crianças. Aí eu chego para o pastor e falo, pastor, esse lugar aqui é das crianças. Se o senhor ficar bonzinho, a gente deixa o senhor ficar aqui. Gostou, né? Criança tem prioridade, sim. Criança tem prioridade, sim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não sei se vocês vão me responder. Quando lá na sua igreja, num dia de festa, a igreja está aqui lotada, e chega um grupo de visitantes, qual é o primeiro lugar que é sacrificado? Faz isso com o círculo de oração. Faz. Você começa uma guerra dentro da igreja. Mas as crianças, eles vão saindo alegres, satisfeitos, rindo. Não sabem nem para onde é que estão indo, nem perguntam. Não sabem nem para onde é que estão indo. Vão alegres, satisfeitos. Às vezes não estão sendo levados para lugar nenhum. Chega ali na porta, despecha todo mundo, acabou. Sabe por quê, irmãos? Porque a criança é a melhor coisa deste mundo. Se Deus fez coisa melhor, Ele levou para o céu e não deixou aqui. Mas na minha vida e no meu trabalho com as crianças, criança tem prioridade. Amém? Então, nós precisamos dar prioridade para as nossas crianças. E a última coisa que a igreja deve ter é o departamento infantil. Sabe o que acontece, irmãos? Muita gente acha que o departamento infantil é um guarda-volumes. O papai e a mamãe chegam lá, depositam o volumezinho deles, vão para o culto, graças a Deus.
Minha criança está lá, sossegada, eu estou aqui, vou assistir meu culto. Acaba o culto, ele vai lá, pega o volumezinho dele e vai embora. Se é o volume, irmãos, ele também não está preocupado com o que acontece naquele departamento infantil. É importante que ele pegue o filho dele e vá embora, acabou. Outros pais acham que o departamento infantil é um lugar de babá boazinha. Eu não fui chamada por Deus para ser babá de ninguém, irmãos. Eu fui chamada por Deus para caminhar para o céu com as nossas crianças. Outros pais acham que o departamento infantil é um lugar de divertimento. Vai lá, você vai rir, você vai brincar, olha, vai ser bom, vai lá. Irmãos, eu não estou preocupada com o que o pai quer que seja o departamento, com o que a criança quer que seja. Eu estou preocupada com o que Deus quer que seja o nosso departamento. É um lugar de falar a palavra de Deus para nossas crianças. Sabe o que acontece, irmãos? Muito professor fica gastando, acha que, eu vou passar um tempo aqui com as crianças, eu vou entreter essas crianças aqui. Ele está passando um tempo com a criança, ele não está aproveitando aquele tempo com as nossas crianças. Então, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. E tem professor, irmão, que ela acha que ela vai fazer um divertimento com a criança, ela começa a se colocar um monte de coisa, ela parece um carro alegórico. Enche a cabeça de chiquinha, de não sei o que, colorido, põe o nariz de palhaço, põe um monte de coisa na roupa, tudo acende, tudo mexe, tudo é colorido, a criança fica olhando aquilo nunca acaba. Olha para baixo, olha para cima, tudo. Irmãos, criança que quer ver palhaço vai no circo, criança que vem na igreja quer ouvir falar de Jesus. E você está passando um tempo com isso, irmãos. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade com o que nós vamos fazer com as nossas crianças. Olha, eles crescem muito rápido e vão embora. E quando você chega lá diante do Todo-Poderoso, ele vai falar assim para você, olha, o Joãozinho passou nas suas mãos e você não deu oportunidade de salvação para ele. Olha o sangue do Joãozinho nas suas mãos. Então, nós precisamos ter muito cuidado. O lugar do Joãozinho aqui dentro da igreja, conosco, aprendendo. Irmãos, a Bíblia conta uma história, eu vou contar bem rapidinho. Bem rapidinho para vocês. A história da rainha Má e da princesa Boazinha. A rainha Atália, o filho dela morreu e ela sentou no trono. E a Bíblia fala, irmãos, que ela queria se perdurar no trono. Então ela começou a matar toda a linhagem real. Começou a matar toda a família dela. Inclusive os netos ela matou. Mas naquele reino existia uma rainha, uma princesa. É a única princesa na Bíblia que não casou com um príncipe. Ela casou com um pastor, ela casou com o sumo sacerdote. A Joezebe, ela casou com o sumo sacerdote Joiada. E ela morava onde? Na igreja. Ela era mulher de pastor, ficava na igreja. E aquela rainha começou a matar todo mundo. Começou a matar toda a linhagem real. E aquela princesa se lembrou que dentro do palácio tinha um menino, Joás, tinha 1 ano. E ela falou, aquela rainha vai chegar lá e vai matar Joás. E a Bíblia não fala o que ela fez. Ela deve ter armado uma estratégia para tirar Joás de lá. E ela deve ter pensado o que eu penso todo dia. O coração da criança é de quem chegar primeiro. E seremos nós em nome de Jesus. E aquela princesa foi lá e tirou Joás do palácio. E levou para onde, irmãos? Para onde ela podia levar? Para o templo, para a igreja. Levou para a igreja. E ele ficou lá guardadinho, sendo treinado, apacentado, aprendendo a palavra de Deus e sendo treinado para ser rei de Israel. Joás foi treinado pelo sumo sacerdote para ser rei de Israel. Quando Joás tinha 7 anos, ele estava pronto para ser rei. Aí o sumo sacerdote Joiada chamou as autoridades, chamou o povo da cidade. O povo estava sofrendo, chorando com aquela rainha má. E ele trouxe Joás pela mão, pôs aqui na frente dele e falou, há rei em Israel. Há rei em Israel. Há rei em Israel. Você leva o seu filho para a escola, e lá na escola a professora fala para você, mas de onde saiu esse menino que não fala palavrão? Quem é esse menino que não briga, que não xinga, que não briga com ninguém, que não gosta de coisa errada da internet, que aguenta todo desaforo? E você olha para ele e fala assim, há rei em Israel.
Ah, o meu Joás está sendo criado pelo sumo sacerdote na igreja. Ele está aprendendo a respeito do verdadeiro Deus. O seu Joás que está na sua casa pode ser o futuro pastor dessa igreja. Pode ser o futuro prefeito da nossa cidade, o futuro governador, o futuro presidente, porque eles estão sendo treinados pelo sumo sacerdote e por você para ser rei em Israel. Vamos trazer os nossos Joás para dentro das nossas igrejas. Aqui é o lugar deles ficarem. Amém? Vamos ter muito cuidado, irmãos, com as nossas crianças. Joquebede, irmãos, ela era escrava, a família toda escrava. Teve um filho, ela amava tanto. Mas o que aconteceu? O filho dela estava condenado à morte. Ele ia morrer. E ela orou. E Deus deu uma estratégia para ela. Faz aí um cestinho. E ela fez um cestinho com betume e junco. Com certeza, irmãos, eu coloco sempre mais um ingrediente nesse cestinho, lágrima. Com certeza, Joquebede fez aquele cestinho com lágrima. E ali ela colocou o escravozinho, porque ele também era um escravo. E assim foi um plano de Deus. Quando aquele menino estava ali, ele entrou naquele cestinho um escravo. Mas quando ele saiu, ele era um príncipe do Egito. É isso que o Senhor quer para o seu Joás. Ele vai ser um príncipe. O seu Joás, que está lá na sua casa, ele vai ser um príncipe, porque ele vem aqui ser criado aos pés do sumo sacerdote. Amém? Então, irmãos, essa é a nossa palavra. Então, irmãos, eu vou contar aqui, bem rapidinho, uma historinha, que professora de criança que não conta história não tem graça, né? E para encerrar nossas palavras, eu vou contar essa história para vocês. A Bíblia conta a história de um homem que tinha as pernas bem molinhas e não conseguia andar. Os seus amigos tinham as pernas bem durinhas e andavam para todo lugar. E aquele homem vivia sentado na beira do caminho, tão sozinho. Mas um dia chegou um amigo dele e falou assim, olha, eu vim aqui te contar uma novidade. Eu soube que vai chegar na cidade um homem que faz milagre e cura os doentes. E eu vim te falar para você ir lá. Eu falei assim, mas eu não consigo ir lá, como é que eu vou? Eu falei assim, olha, eu não consigo te carregar. Então eu vou chamar um segundo amigo nosso. E veio o segundo amigo. Mas o segundo amigo também não conseguia. Falou, olha, está muito pesado. Nós vamos chamar um terceiro amigo. O terceiro amigo veio e eles começaram a arrastar aquele homem. Na metade do caminho eles não conseguiram. Falaram assim, olha, nós vamos ter que chamar um quarto amigo. E aí veio o quarto amigo. O quarto amigo, irmãos, era muito inteligente. E falou, olha, pessoal, isso não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cama, vamos colocar nosso amigo na cama, cada um pega de um lado e aí nós vamos na cidade. E assim eles fizeram a cama e assim foram com aquele amigo para a cidade. Quando eles chegaram na cidade, começaram a procurar onde estava o homem que fazia milagre. Eles viram uma casa cheia de gente. Olha, deve ser ali, ele deve estar ali, vamos lá. E era ali mesmo. Falou, mas a gente não consegue entrar, a casa está lotada. A gente não vai conseguir entrar. A porta não dá nem para passar. Como que a gente vai fazer? Aí o quarto amigo falou assim, olha, vamos entrar pelo telhado. Mas como que a gente vai subir no telhado com uma cama? Eu falei assim, vamos fazer uma escada. E aí eles subiram aquela cama no telhado. Quando eles chegaram no telhado, fizeram um buraco. Olharam lá, quem estava lá? Ó, ele está aqui. Mas como que a gente vai descer uma cama pelo buraco? Falei assim, já sei. Vamos pegar o lençol dele e vamos fazer uma corda. E assim descer aquela cama. E agora aquele homem estava diante de Jesus, a pessoa mais maravilhosa que passou neste mundo. E quando Jesus olhou para aquele homem, a primeira necessidade que ele viu não foi de cura, foi de salvação. Ele olhou para aquele homem e falou, os teus pecados são perdoados. E quando Jesus falou aquilo para aquele homem, Jesus viu a multidão se agitar. E Jesus, conhecendo a natureza humana, Jesus falou, eu vou curar esse homem antes que essa plateia comece a pecar. E Jesus curou aquele homem e ele saiu com as pernas bem durinhas, contando para todo mundo que Jesus faz milagres. Amém? Que Deus abençoe. Esse é o nosso departamento. Todos os amigos unidos para a salvação das nossas crianças. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.